Continuação da leitura da Palavra de Deus, Números 29, Sacrifícios do Ano Novo. No primeiro dia do 7º mês tereis assembleia litúrgica, e não fareis nenhum trabalho servil. Será para vós o dia do toque da trombeta. Em holocausto de suave odor ao Senhor oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as correspondentes oblações de farinha fina amassada com azeite. 3 jarros de 4 litros pelo bezerro, 2 jarros pelo carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Oferecereis também um bode como sacrifício de expiação pelo pecado, além do holocausto do mês e da correspondente oblação, do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e das costumeiras libações. São ofertas queimadas de suave odor ao Senhor. No dia 10 deste mesmo mês, tereis assembleia litúrgica, jejuareis e não fareis trabalho algum. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oblação, oferecereis farinha fina amassada com azeite, 3 jarros de 4 litros pelo bezerro, 2 jarros pelo carneiro e 1 jarro para cada um dos 7 cordeiros. Como sacrifício pelo pecado, oferecereis um bode, além do sacrifício expiatório, do holocausto perpétuo e das respectivas oblações e libações. Sacrifício da festa das tendas. No dia 15 do 7º mês tereis assembleia litúrgica e não fareis nenhum trabalho servil. Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto como oferta queimada de suave odor ao Senhor 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Como oblação, oferecereis farinha fina amassada com azeite, 3 jarros de 4 litros para cada um dos 13 bezerros, 2 jarros para cada um dos carneiros e 1 jarro para cada um dos 14 cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No segundo dia oferecereis 12 bezerros, 12 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oblação e as libações costumeiras, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e das respectivas oblações e libações. No terceiro dia oferecereis 11 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No quarto dia oferecereis 10 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No quinto dia oferecereis 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No sexto dia oferecereis 8 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No sétimo dia oferecereis 7 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações correspondentes ao número de bezerros, carneiros e cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. No oitavo dia tereis uma solene assembleia e não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis em holocausto, como oferta queimada, de suave odor ao Senhor, um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as costumeiras oblações e libações, correspondentes ao bezerro, ao carneiro e aos cordeiros. Oferecereis também um bode em sacrifício pelo pecado, além do holocausto perpétuo e da respectiva oblação e libação. Oferecereis sacrifícios ao Senhor por ocasião das festas, independentemente de vossos votos. Ofertas voluntárias, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios de comunhão. Números 30.
Moisés comunicou tudo aos israelitas, exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés falou aos chefes tribais dos israelitas: eis que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento impondo a si mesmo qualquer obrigação, não deverá violar sua palavra. Cumprirá exatamente o que prometeu. Se uma mulher, enquanto ainda solteira, na casa do pai, fizer um voto ao Senhor ou assumir qualquer obrigação, e o pai, sabendo do voto ou da obrigação contraída, nada diz, qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído serão válidos. Se, porém, ao tomar conhecimento o pai a desaprovar, qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído serão nulos. O Senhor lhe perdoará porque o pai a desaprovou. Se, ao casar, estiver ligada por algum voto ou por alguma palavra precipitada que deixou escapar dos lábios, os votos e as obrigações que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao tomar conhecimento do fato, ficar calado. Mas se o marido, ao tomar conhecimento do fato, a desaprovar, anula o voto que ela se impôs. E a palavra precipitada que deixou escapar dos lábios e com a qual se vinculou, e o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada e qualquer obrigação que contrair serão válidos. Se uma mulher vivendo na casa do marido fizer um voto ou por juramento se obrigar a alguma coisa, qualquer voto ou obrigação que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao saber do fato, ficar calado e não a desaprovar. Mas se o marido, ao tomar conhecimento, os anular, ficará invalidado tudo o que verbalmente tiver prometido em seus votos e obrigações. Seu marido os anulou e o Senhor lhe perdoará. Qualquer voto ou juramento que fizer, obrigando-se a jejuar, o marido os poderá ratificar ou anular. Mas se o marido ficar calado por vários dias, ratifica todos os votos que tiver feito e as obrigações que tiver contraído. Ratifica-os, porque tendo deles conhecimento, calou-se. Se os anular um tempo depois, será ele o responsável pela culpa da mulher. São essas as leis que o Senhor deu a Moisés, válida entre marido e mulher, entre pai e filha, enquanto esta viver solteira na casa do pai. Números 31. Represália contra os madianitas. O Senhor falou a Moisés: escuta a vingança dos israelitas contra os madianitas. Depois irás reunir-te ao teu povo. Moisés falou ao povo: armai dentre vós homens para a guerra, a fim de atacar os madianitas e exercer contra eles a vingança do Senhor. Enviarei para a guerra 1000 homens, de cada uma das tribos de Israel. Foram assim recrutados entre as tropas de Israel 1000 homens de cada tribo, isso é, 12.000 homens prontos para o combate. Moisés enviou para a guerra 1000 homens por tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava consigo os objetos sagrados e as trombetas de alarme. Travaram combate contra Madiã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os que tombaram estavam os 5 reis de Madiã: Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe. Passaram a espada, inclusive Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram como cativas de guerra as mulheres e as crianças madianitas e saquearam todos os animais domésticos e os bens. Incendiaram todas as cidades habitadas e os acampamentos, levaram todos os despojos e tudo que era presa humana ou animal. Conduziram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel os prisioneiros, a presa e os despojos para o acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. Moisés enfureceu-se contra os oficiais do exército, chefes de 1000 e de 100, que retornaram do campo de batalha, e disse-lhes: por que deixastes vivas todas as mulheres? Foram elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor, no caso de Fegor, e provocaram a mortandade na comunidade do Senhor. Matai, portanto, todos os meninos, bem como todas as mulheres, que já tiveram relações com algum homem. As meninas, porém, que não tiveram relações com homem, conservai-as vivas para vós. Quanto a vós, acampai fora do acampamento durante 7 dias.
Quem de vós ou dos prisioneiros mandou algum homem ou tocou no morto deve purificar-se ao terceiro e ao sétimo dia. Purificai também todas as vestes, artefatos de couro, tecidos feitos de pelos de cabra e objetos de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham participado no combate: Esta é a determinação da lei que o Senhor prescreveu a Moisés. O ouro, a prata, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que suporta o fogo, deveis passar pelo fogo para que seja purificado. Contanto, deverá ser purificado também com água de purificação. O que não suportar o fogo, fareis passar pela água. No sétimo dia, lavareis vossas vestes e ficarei puros. Depois podereis entrar no acampamento. A partilha do saque. O Senhor falou a Moisés: Com o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade, fazem um levantamento de tudo o que foi tomado, incluindo as pessoas e os animais. Repartirás tudo entre os combatentes que foram à guerra e o resto da comunidade. Dos expedicionários que foram à guerra, cobrarás para o Senhor uma taxa de 1 por 500 sobre homens, bois, jumentos ou ovelhas. Tu a tirarás da metade que lhes pertence e a entregarás ao sacerdote Eleazar, como tributo ao Senhor. Da metade que cabe aos israelitas, cobrarás uma taxa de 1 por 50 sobre homens, bois, jumentos, ovelhas e animais de qualquer espécie, e a entregarás aos levitas que cuidam do serviço da morada do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O que foi capturado, que resultou do saque feito pelas tropas combatentes, chegou a 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil vidas humanas ao todo, isto é, mulheres que não haviam conhecido o homem. A metade, ou seja, a parte que coube aos expedicionários, somou um total de 337.500 ovelhas, sendo 675 ovelhas o tributo para o Senhor, 36 mil bois, sendo 72 bois o tributo para o Senhor, 30.500 jumentos, sendo 61 jumentos o tributo para o Senhor, 16 mil vidas humanas, sendo 32 pessoas o tributo para o Senhor. Moisés entregou a Eleazar o tributo reservado para o Senhor, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Da outra metade destinada aos israelitas, que Moisés separou da metade pertencente aos combatentes, isto é, da metade que tocava a comunidade, incluindo 337.500 ovelhas, 37 mil bois, 30.500 jumentos, 16 mil pessoas, dessa metade destinada aos israelitas, Moisés cobrou a taxa de 1 por 50 sobre homens e animais e entregou-a aos levitas encarregados do serviço da morada do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Oferta dos oficiais. Então os oficiais das tropas, chefes de 1.000 e de 100, apresentaram-se a Moisés e lhe disseram: Teus servos fizeram a contagem dos soldados que comandaram e não falta ninguém. Por isso, trazemos como oferta ao Senhor os objetos de ouro que cada um de nós achou, braceletes, correntes, anéis, brincos e colares, para fazer a expiação por nós mesmos diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro composto de objetos bem trabalhados. O total do ouro recolhido como tributo ao Senhor pelos comandantes de milhares de centenas pesou cerca de 170 quilos. Os soldados ficaram com o ouro que cada um saqueou. Tendo recebido o ouro dos chefes de 1.000 e de 100, Moisés e o sacerdote Eleazar levaram-no para a tenda do encontro como memorial dos israelitas diante do Senhor. Glórias a Jesus.